Nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Nós leremos dos versos 18 ao 26. Capítulo 17 de João, nós encontramos a maior oração feita por Jesus, registrada nas Escrituras. A oração sacerdotal. Essa oração ela está intimamente ligada ao contexto em que Jesus vinha pregando, ensinando e preparando ali os seus discípulos para o que estava próximo a acontecer, a sua morte e a sua ressurreição. Então nós vamos ler João 17, dos versos 18 a 26. Eu convido os irmãos a estarem acompanhando a leitura em silêncio. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Amado Pai, Deus grandioso, ao abrirmos a Tua palavra, Deus, ela por si só fala aos nossos corações, Pai. Mas nós te pedimos, ó Deus, humildemente, pela iluminação do Teu Santo Espírito, continua falando aos nossos corações essa noite, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, salte aos nossos corações nesse momento. E que ela faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós falaremos sobre o desejo de Jesus para a unidade. Como eu já me antecipei, a oração sacerdotal é a maior oração feita por Jesus, registrada nas Escrituras. Jesus ele vinha dando uma série de orientações aos seus discípulos, aos seus apóstolos, preparando-os para o que estava para acontecer, preparando-os para o seu martírio, para a sua morte e para a sua ressurreição. Essa oração ela é praticamente um resumo, do quarto evangelho, do Evangelho de João. Seus temas principais, então, incluem a obediência de Jesus ao seu Pai, por meio da sua morte, a revelação de Deus em Cristo, a unidade entre Pai e o Filho e a necessidade de unidade entre aqueles que creram até esse momento e aqueles que creriam posteriormente em Cristo. Então ele ora ao Pai, intercedendo por aqueles que o Pai os tinha dado, seus discípulos, que também teriam a missão de continuar levando o Evangelho salvífico, o Evangelho redentor de Cristo. E logo após Jesus ora, intercedendo por todos aqueles que viriam a crer em seu nome. Ou seja, há mais de 2000 anos atrás, Jesus orou por mim, Jesus orou por você. É maravilhoso nós pararmos e pensarmos nisso.
Jesus intercedeu por nós há mais de 2000 anos atrás. Os que seriam também comissionados a levarem o Evangelho aos 4 cantos desse mundo. Portanto, irmãos, nós entendemos que essa oração ela é riquíssima em vários aspectos doutrinários, mas nós iremos nos ater a esse desejo de Jesus. O desejo de Jesus pela unidade. Jesus deseja que nós sejamos unos. Jesus deseja que nós tenhamos unidade uns com os outros. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós estivéssemos pensando aqui nesse momento e gostaria de destacar é que Jesus ele intercede primeiro por santificação. Há uns meses atrás nós falamos um mês inteirinho sobre santificação. Se eu não me engano, em fevereiro, nós falamos um mês inteirinho sobre santificação. Jesus, então, na sua oração sacerdotal, ele, em reconhecimento a Deus, ele reconhece toda a glória do Pai, ele reconhece que havia, até esse momento, cumprido grande parte da sua missão e que estava próximo à sua consumação. A consumação dessa missão se aproximava. A promessa que Deus havia feito aos antigos lá em Israel. A promessa que Deus havia feito desde o Éden. Quando o homem peca e há ali um rompimento entre criatura e criador e um abismo entre os dois é aberto. E ali Deus ele já promete a vinda do Messias, promete a vinda do Cordeiro Santo que seria imolado, seria sacrificado e que ressuscitaria ao terceiro dia e que traria redenção ao povo. Jesus, em atitude de obediência, ele cumpre todos os planos de redenção. Ele cumpre todos os planos aqui. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, a partir ali do capítulo 3, você vê claramente essa promessa. Se você abrir lá no capítulo 1, você vê que Deus ele faz toda a criação e ele está acompanhado. João, capítulo 1, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo era Cristo. O Evangelho de João, então, ele traz essa síntese. Essa síntese de que Jesus é 100% Deus e que Jesus é 100% homem. Não tem como nós desassociarmos isso, meus irmãos. Jesus, ele veio, ele nasceu como eu, como você. Ele viveu por essa terra. Ele peregrinou aqui, ele levou a palavra do seu Pai a muitos. Ele teve o seu ministério aqui nessa terra. A única diferença, ou a grande diferença, né, entre Jesus para nós é que ele não pecava. Ele era 100% Deus. Ele é 100% Deus. Ele intercede pelos seus discípulos, aqueles que creram, ele intercede também pelos seus discípulos que ainda viriam. Os versos 18 e 19, então ele diz assim: como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, não há unidade sem santificação. Nós precisamos estar sempre em busca e intercedendo por essa santificação. Nós, como eu falei há um mês atrás, 2 meses atrás, nós falamos aqui repetidamente sobre santificação. E nós falamos sobre santificação domingo após domingo. E nós precisamos falar sobre santificação dia após dia, uns para os outros e para nós mesmos. Nós precisamos estar nos santificando em todos os momentos. Verso 17, desse mesmo texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podemos ver claramente por onde nós devemos começar a nossa santificação, irmãos. Nós devemos começar a nossa santificação pautados na palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, nós precisamos buscar essa santificação dia após dia.
Nós precisamos buscar ser mais santos dia após dia. Jesus completa aí então nos versos 18 e 19 dizendo que ia enviar aqueles a quem Deus tinha os dado. Que Ele ia enviar aqueles que com Ele ali estavam, os seus discípulos, os seus apóstolos, e que Ele continuaria enviando aqueles que ainda creriam. Meus irmãos, a santificação é inegociável. Nós, como servos de Deus, nós não podemos negociar com a santificação, nós não podemos negociar com o pecado. Jesus diz que enviaria os seus. Ele enviaria aqueles que se santificassem. Recentemente nós fizemos aqui um movimento evangelístico, né? E a gente conversava antes de sairmos para a rua, a gente falava sobre isso. Olha, a gente precisa orar. A gente precisa orar muito, a gente precisa santificar, a gente sai para essas ruas, a gente não sabe o que nos espera. Sedentos. Sedentos estão por aí, por coisas materiais. Sedentos estão por aí, por coisas palpáveis. E muitos sedentos estão por aí, de amor, da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos nos preparar, nós somos comissionados e aqui nós podemos ver claramente que Jesus ele fala, estes que aqui estão e aqueles que ainda crerão, todos. Essa não é uma missão do pastor, essa não é uma missão do presbítero Judas, essa não é uma missão do diácono Heloísio, essa não é uma missão dos líderes, essa é uma missão de todos. Se verdadeiramente você é eleito do Senhor, essa é uma missão sua. Se verdadeiramente você reconhece que Jesus é o seu Salvador, o Salvador da sua vida, você é também um comissionado, um enviado de Jesus para que o seu Evangelho continue sendo propagado dia após dia nos 4 cantos dessa terra. Nós notamos que Jesus ele se preocupa com a nossa santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, buscai a paz com todos, santificai-vos, santificai-vos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Nossas vidas, nós precisamos estar as santificando dia após dia, buscando constantemente podermos desfrutar dessas bênçãos do Senhor. Dessas bênçãos sobre nossas vidas, nós podemos também contemplarmos e vivermos a unidade desejada por Jesus para com cada um dos seus escolhidos. Essa unidade é um desejo de Jesus. E o ponto 2 diz que a unidade, ela não é opcional. A unidade que Jesus nos orienta a ter com os enviados é algo que não pode ser tratado como opcional, é algo que não deve ser pensado, é algo que deve, né, ser pensado como prioridade em nossas vidas. Ontem nós tivemos um momento aqui de comunhão, né? Tivemos aqui um encontro de casais e logo após o momento de culto nós tivemos aqui um momento aqui na cozinha, aqui nesse corredor, um momento de comunhão. E como é bom, né, irmãos? Como é bom. E nós saímos daqui cheios, né? Cheios de pizza, né, Warley? Saímos daqui cheios de alegria nos nossos corações. Nós saímos cheios de pizza, mas nós saímos muito mais cheios de alegria em nossos corações. Desfrutamos aqui, brincamos, contamos os pedaços de pizza que o outro estava comendo, né? Teve gente que falou que não gostava de pizza e comeu mais de 10, né? Então nós tivemos um momento aqui de comunhão, um momento de unidade. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom, né? Gerou aí muitos assuntos, gerou aí muitas brincadeiras e isso enche o nosso coração. O objeto da oração de Jesus são pessoas específicas, né? Estes. Jesus está ali orando ao lado dos discípulos, dos apóstolos, ele ora por esses que estão ao seu lado. E aqueles que ainda crerão, fazendo referência a todos os cristãos das futuras gerações.
Todavia, quando Jesus faz essa afirmação, para que todos sejam um, estes com aqueles serão um. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que chegará o dia em que nós todos estaremos juntos na Nova Jerusalém. Irmãos, lá na Nova Jerusalém não vai ter placa de igreja. Se você estiver pensando em esperar, chegar lá e encontrar a igreja presbiteriana, entrem aqui os presbiterianos, aqui os assembleianos, aqui os batistas, olha, você vai se frustrar. A igreja do Senhor será uma, todos serão um. Ele junta estes com aqueles em um único processo histórico, ligando-nos como um só corpo. Irmãos, nós acreditamos que as marcas de uma verdadeira igreja são a pregação fiel ou exposição das Escrituras, da Bíblia, a administração correta dos sacramentos, a administração correta da disciplina. Mas quando nós estudamos na eclesiologia, o estudo da igreja, nós aprendemos que a igreja do Senhor ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. A igreja do Senhor ela é una porque a igreja de Cristo ela é uma só. Como eu falei, não tem placa de igreja no céu. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Ela é santa porque ela é separada do mundo. Santo no hebraico significa separado. Extraído, tirado do mundo. A igreja do Senhor ela é extraída, ela é tirada do mundo. A igreja do Senhor ela é católica no sentido de universal, no sentido de global. E a igreja do Senhor ela é apostólica, porque ela prega os ensinamentos dos apóstolos. Uma verdadeira igreja, então, ela é única, ela é católica, ou seja, global, e ela é uma igreja apostólica, que prega os ensinos dos apóstolos que foram recebidos do próprio Jesus Cristo. John Stott diz que essa oração de Jesus foi antes e acima de tudo para que houvesse uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica. Ou seja, isso não vai acabar nos apóstolos. É para que seja continuado. É para que seja propagado. A igreja permanece e deve permanecer reconhecível do mesmo jeito que ela era lá na igreja primitiva. Do mesmo jeito que ela foi nas gerações passadas, ela deve permanecer fiel. Ela deve permanecer firme na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós não precisamos inventar a roda. Tem gente por aí querendo inventar a roda. Nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor é simples. Deus é um Deus tão perfeito que na sua palavra tem tudo aquilo que nós precisamos saber. A sua palavra tem inclusive como nós devemos adorar a esse Deus. Como deve ser o nosso culto. Deus é um Deus tão criterioso, um Deus tão santo que Ele diz, olha, me adore assim. Me adore assim. E a gente tem visto por aí pessoas tentando deturpar isso. A gente precisa de um novo evangelho. Tem alguns por aí dizendo que a Bíblia precisa ser reciclada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que esse texto aqui caducou, que esse texto agora não é atual, esse texto não é preponderante para a nossa geração, então a gente precisa fazer algumas adaptações. Irmãos, inovações. Inovações essas muitas vezes para encher os templos, para agradar crentes mimados e egocêntricos. Jesus nos disse que essa unidade ela não nos é facultativa. Você não pode escolher ter unidade com a igreja do Senhor ou não ter. Se você faz parte do corpo de Cristo, essa unidade ela não é opcional. Ela não é facultativa. Não é viver de maneira completamente idêntica, irmãos. É unidade na diversidade.
Nós somos, graças a Deus, todo mundo diferente um do outro, né? Não tem ninguém no mundo, eu acho que já tem aí 8 bilhões de pessoas, né? Segundo os estudiosos no mundo, segundo os números, né? No mundo, e não há ninguém igual a ninguém. Eu tenho 2 irmãs por parte de pai, e eu confesso para os irmãos que a gente não tem esse convívio diário, né? E às vezes eu tenho dificuldade para saber quem é quem. E ontem uma delas postou lá no Instagram uma foto das duas e colocou lá assim: descubra quem sou eu. Né? E tinha lá uma enquetezinha lá. E aí eu tive minhas manhas lá, olhei, tem uma que tem uma pintazinha assim, e eu falei: ah, essa aqui, Mônica, ó, essa aqui que é a Camila. Não são iguais. Não são, por mais idênticas que sejam fisicamente, não são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Mas nós precisamos ter unidade na diversidade, mesmo quando nossos propósitos são diferentes. O propósito de servir ao Senhor, de seguir nesse mesmo caminho deve ser uno, deve ser igual. A oração de Jesus por unidade do seu povo demonstra que a unidade ela não é automática, mas é algo que deve ser buscado e desenvolvido com empenho e esforço. Isto implica em manter a unidade na diversidade, especialmente nas divergências de opinião. Irmãos de sangue geralmente brigam, né? Geralmente tem algumas discordâncias, né? Tem irmão que sai na porrada mesmo, né? Mas não deixam de ser irmãos. Não deixam de ter um laço sanguíneo. Por mais que você discorde do irmão da igreja, você não deixa de ter um laço sanguíneo com esse irmão. E esse sangue, irmãos, é o sangue que escorreu pela cruz. O sangue de Cristo que nos justificou e nos lavou de todo o pecado, como nós acabamos de cantar. Que nos sara, que nos justifica, que nos lava, que nos faz mais brancos e mais alvos que a neve. Nesse sentido, então, nós temos aqui 2 pontos que devem ser levados em consideração. A busca pela unidade, ela deve ser fraterna, e o aperfeiçoamento espiritual é responsabilidade de todo cristão. Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e inegociáveis da palavra de Deus. Nós precisamos ter unidade, mas nós precisamos falar a verdade uns para os outros. Olha, meu irmão, você está errado. Nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade de reconhecermos quando estamos errados e quando o nosso irmão nos aconselha, nos faz uma crítica construtiva, ou nos orienta, nos aconselha, nos exorta. Quando Jesus declara-lhe deles a glória que me deste, Ele está falando do caráter de Deus. O ponto crucial aqui, irmãos, é entender que a unidade como uma realidade é essencialmente espiritual. Ela está relacionada com o caráter de Deus. Essa unidade ela deve ser uma prática constante em nossas vidas e nossos relacionamentos uns com os outros. Irmãos carregando e suportando as cargas uns dos outros, tendo alegria e caminhando na mesma direção, caminhando no mesmo propósito. Desfrutar da unidade, então, ela não é algo opcional, é obrigação. É obrigação, é nossa obrigação. Em terceiro lugar, essa unidade ela deve ser preservada. Quando Jesus ele intercede junto ao Pai para que todos os que já criam e os que creriam no seu evangelho fossem como Ele e o Pai eram, Ele nos dá aqui o sentido de que a nossa união ela deveria existir, ou ela deve existir, preservando os ensinamentos dados por Jesus. Essa unidade, então, ela deve ser preservada, irmãos. Nós devemos continuar levando em nossos corações, em nossas mentes, os ensinos deixados por Jesus. Jesus deseja que nós tenhamos essa unidade.
essa unidade preservada deve ser com que aqueles que preservam os ensinos verdadeiros do Pai, ela deve nos ensinar ela deve ser ensinada através das Escrituras. Essa unidade não pode existir com aqueles que não professam Jesus Cristo como seu único Senhor e único mediador. Irmãos, não existe esse meio termo. Nós não podemos compactuar com um evangelho qualquer. Existe por aí muitos evangelhos sendo pregados. Mas, infelizmente, eu tenho uma notícia para você. Muito do que está sendo pregado aí não é o evangelho de Jesus Cristo, o Messias, prometido por Deus lá em Gênesis, prometido por Deus ao povo de Israel, prometido por Deus a todos aqueles que creram e creriam. Não é o evangelho. Muitas vezes nós temos sido ecumênicos, né? Podemos trazer para as nossas mesas algo que é bom lá no budismo, algo que é bom lá no espiritismo. E, irmãos, pasmem, muitas igrejas ditas evangélicas têm práticas espíritas na sua liturgia, na sua pregação. Práticas budistas, práticas romanistas. Nós temos que tomar cuidado com esse ecumenismo. Tentam associar as religiões. Precisamos também preservar essa unidade através da Escritura, que ela é inerrante, infalível, autoritativa e inspirativa ou inspirada. Irmãos, nós não precisamos fazer adaptações à palavra de Deus para agradar pessoas, para agradar auditórios. Eu estaria sendo leviano e estar vindo aqui pregando para vocês algo que fosse afagar o coração de vocês. Tem pregadores por aí dizendo para as pessoas: olha, você é o centro do coração de Jesus. Olha, você é demais. Olha, você é vencedor. Você só merece vitória. Não, nós precisamos pregar a verdade. Nós não estamos aqui para agradar A ou B. Nós temos que tomar cuidado com esse ecumenismo entre denominações. Quando a gente fala de ecumenismo, já se pensa logo na igreja romana, no espiritismo, na Umbanda. Não. Precisamos tomar cuidado com aqueles que nós chamamos de irmãos, que muitas e muitas das vezes não pregam o evangelho salvífico de Jesus Cristo, Filho do verdadeiro Deus, Yahvé. E a gente muitas vezes com medo de ofender. O importante é estar pregando, né? E esses dias nós conversávamos aqui. Nem todo aquele que fala Jesus, Jesus, realmente está falando do verdadeiro Jesus. A Bíblia diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, realmente estará na presença do Senhor. No último dia, no dia do juízo final. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Essa unidade, ela deve ser verdadeira, ela deve ser genuína, mas ela deve ser com aqueles que professam Jesus Cristo como o verdadeiro Salvador. Preserve a unidade porque ela é espiritual. O verso 21 diz que, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João diz que Jesus roga ao Pai. Em alguns trechos desses capítulos, ele roga ao Pai para que o Pai deixe o Consolador. E Deus promete que deixaria o Consolador. Meus queridos, essa unidade que eu e você desfrutamos é algo magnífico, porque é algo espiritual. É algo que nasce no coração do Espírito Santo de Deus.
Ele nos une, Ele nos preserva unido, independentemente das nossas diferenças, e é maravilhoso nós pensarmos e vivermos essa unidade. Uma verdadeira igreja, ela só permanece firme e ela só mantém a unidade se ela permanece fiel aos pés do Senhor. Não é uma unidade de visão, uma unidade dos mesmos gostos ou projetos, né? Vamos juntar aqui um povo que tem mais ou menos o mesmo gosto, gosta das mesmas coisas, caminha na mesma direção. Não, não é só isso, irmãos. É algo espiritual. Jesus, ele diz, para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, e eles serão também um comigo e com o Pai. Então, irmãos, o que nos une é muito mais profundo do que um gostar. Muito mais profundo do que fazer parte da mesma igreja, de sentar do lado nos bancos, de dar a paz do Senhor, de cumprimentar, de estar participando das mesmas programações. É muito mais profundo. Lá em Efésios capítulo 4, 3, diz, esforçai-vos diligentemente por manter a unidade, para preservar a unidade do Espírito. Quando eu ofendo meu irmão, quando eu falo mal do meu irmão, eu não estou fazendo algo contra o meu irmão, eu estou ofendendo a santidade do Espírito Santo de Deus. Eu estou apagando a ação do Espírito do meio da igreja. Irmãos, é algo muito mais profundo. Não há espaço, então, no povo de Deus para guerras. Não há espaço entre o povo de Deus para ódio. Não há espaço entre o povo de Deus para inveja, divisões. Não há espaço entre o povo de Deus para falta de perdão. Irmãos, se nós de fato entendermos o Evangelho, não há espaço para essas coisas no meio da igreja. Por mais que eu discorde do meu irmão. Olha, pisou na bola comigo. Olha, pisou no meu dedinho mindinho, né? Só quem já levou uma pisada no dedinho mindinho sabe o tanto que dói, né? Olha, irmão, você me deu um chute lá naquele ossinho gostoso do tornozelo, né? E dói. E dói. Só quem entendeu realmente o Evangelho consegue compreender isso. Consegue compreender que não há espaço para inveja, não há espaço para divisão, para falta de perdão, não há espaço para eu querer mal ao meu irmão. Se nós somos parte do mesmo corpo e entendemos o que isso significa, devemos mudar a nossa postura. Se entendermos que somos corpos, entendemos que o nosso pecado então atrapalha o corpo de Cristo. O pecado trava a vida da igreja, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos porque algumas coisas não caminham, né? Nós não entendemos porque algumas coisas não vão para frente. E eu digo para vocês, o pecado trava a vida da igreja. O pecado, ele estagna a igreja. Tem por aí um falso ensinamento de que a igreja sou eu e que eu nem preciso ir para templo para adorar a Deus. E que eu sou responsabilidade minha. Eu digo para você, irmão, balela, isso é balela. Você sozinho não é igreja. Nem aqui, nem no Gama, nem no plano piloto, nem na China, nem em lugar nenhum. Você sozinho não é igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos a junção do corpo, a comunhão dos santos, a comunhão dos separados do mundo. Se nós de fato vivermos isso, nós não podemos deixar que pecados ocultos nos atrapalhem. Não podemos deixar que, muitas vezes, os nossos pensamentos nos atrapalhem, pensamentos que nós temos uns dos outros.
se nós realmente entendermos que somos santos, que somos separados, a unidade faz parte de algo obrigatório em nossas vidas. Para concluir, irmãos, eu gostaria de concluir com uma aplicação pessoal. Em sua perspectiva, o que Jesus diria da unidade da sua igreja, da igreja local? O que Jesus diria da igreja presbiteriana do Lago Azul? Há algo que precisa ser melhorado? Sempre, sempre há, meus irmãos. Por mais que as coisas estejam caminhando bem, há algo que precisa ser melhorado. Como nós falamos antes, suportando o outro, né? E o suportar aqui, muitas vezes a gente deturpa, né? A gente fala que o suportar, olha, aquele irmão é chato, mas eu suporto ele pela misericórdia do Senhor. Oh, Senhor, passa teu manto. É também, mas o suportar, é o suportar carregando as cargas uns dos outros. É eu me condoer com a dor do irmão. Eu saber que o irmão está sofrendo e sofrer junto. Eu saber que o irmão não tem o que comer em casa e eu ajudar esse irmão, eu ir lá e eu comunicar com os diáconos ou eu mesmo pegar e vamos lá, vamos ajudar esse irmão. É eu orar com esse irmão, é eu chorar com esse irmão. É eu guerrear junto com esse irmão. O que Jesus diria então da unidade da igreja presbiteriana do Lago Azul? Quais são, então, as características de uma igreja onde todos são um? Quais as características de uma igreja que tem unidade? Nós cuidamos uns dos outros, nós andamos juntos. Em suas ações pessoais, o que você está fazendo para que todos sejam levados à plena unidade? O que você tem feito, irmão? Olha, eu sou assim, eu passo pelo seu Judásio. Se o seu Judásio falar comigo, eu falo. Se ele não falar, eu não estou nem aí. É assim que você age, irmão? Se você age assim, você está agindo errado. O que você tem feito de colaboração para que a unidade dessa igreja seja melhor? A gente passou recentemente aí por uma pandemia, né? E o quanto fez falta um abraço, né? E o quanto fez falta um aperto de mão. E o quanto fez falta nós estarmos aqui. Eu lembro que quando a gente abriu a igreja pela primeira vez, depois de alguns meses, acho que uns 2 meses, a primeira vez que a gente abriu a igreja, todo mundo veio, né? E todo mundo meio com medo um do outro, né? Mas alegres em estar aqui, estar vendo. Marcos, que bom estar te vendo aqui. Eu só estou te vendo aí pelo Instagram. Pastor, que bom te ver. Já não aguento mais essas lives que o senhor está fazendo, pastor. E essas pregação pelo celular. E a gente está ouvindo a pregação pelo celular. E chega uma mensagem no WhatsApp e a gente fica tentado. E muitas vezes a gente vai lá. Como é bom nós termos essa unidade, como é bom nós caminharmos nessa unidade. O que você tem feito? Você demonstra amor ao seu irmão? Você demonstra amor ao seu irmão? No momento em que o irmão precisa da sua mão estendida, a sua mão realmente está estendida? Ou você só espera a oportunidade para falar, você ainda vai precisar de mim, fulano ainda vai precisar de mim. A unidade, ela é evangelística quando o mundo ele vê a nossa unidade, o mundo ele vê que tem algo diferente no meio daquele povo. O mundo passa e vê, tem algo diferente no meio daquele povo. Não sei o que está acontecendo ali não. Será que... Não sei o que é não. Será que é a comida? Será que é as músicas alegres? Será que... Não. É o Espírito de Deus. E essa unidade ela é evangelística, ela mostra ao mundo. E tem muitos aí no mundo sedentos por amor. O mundo nos vê assim, ou deve nos ver, pelo menos, como uma família de verdade.
E isso, irmãos, vai causar um grande impacto na vida dessas pessoas. O mundo está com anseio por amor. Quando o mundo olha para a igreja, ele vê o amor de Deus em nós. E eles serão atraídos por esse amor. Irmãos, nós devemos viver a unidade, praticando a unidade. E assim nós seremos um. Seremos um como o filho é com o pai. E seremos um com o filho. Esse é o desejo de Jesus para a minha e para a sua vida. Eu espero que essa mensagem fale ou tenha falado ao coração dos irmãos como falou o meu. Irmãos, muitas vezes nós precisamos rebobinar a fita, né? Os mais antigos aí vão lembrar. A gente pegava a fita lá na locadora, né? E aí você assistia o filme e para entregar você tinha que rebobinar, entregar rebobinadinha. Ou às vezes você estava assistindo ali, tinha que pausar e esqueceu o que aconteceu, você rebobinava. Às vezes nós precisamos rebobinar as nossas vidas, irmãos. Eu estou tendo unidade com os meus irmãos. Os meus irmãos me veem como alguém que eles podem confiar, de fato. Essa reflexão deve fazer parte das nossas vidas todos os momentos. Essa reflexão deve fazer parte das nossas devocionais. Essa reflexão deve fazer parte dos nossos momentos em que nós estamos em comunhão ou não. Eu tenho sido útil na vida do meu irmão? Ou eu tenho sido um peso morto na vida do meu irmão? Você já experimentou carregar alguém desacordado, desmaiado? É horrível, né? Pode ser alguém pequeno e magro que você vai ter dificuldade para levar. Que nós estejamos então em comunhão, entendendo que essa comunhão, essa unidade é um desejo que nasce do coração do próprio Cristo. Irmãos, vamos orar. Abaixe sua cabeça. Convido a equipe de louvor. Fale com Deus. Peça para Ele tirar o orgulho que muitas vezes te atrapalha de viver. Não há algo mais confortante ou reconfortante no nosso coração quando a gente tem algo, ou quando alguém tem algo contra nós, essa pessoa vem e nos pede perdão, ou a gente vai e pede perdão. É como se a gente tirasse um peso, né, dos nossos ombros. E eu digo para você, é realmente isso que acontece. É justamente isso que acontece. Fale com Deus. Se isso é algo que ainda atormenta o seu coração, peça para Ele tirar isso do seu coração. E se preciso for, vá até esse irmão. Vá até esse irmão. Fale, olha meu irmão, eu te peço perdão. Ah, mas não é culpa minha, não interessa. Vá até esse irmão. Seja diferente, faça diferente. A unidade é algo espiritual.